eu não vou fazer um curso de história, porque não é esse o objetivo deste programa. O objetivo deste programa, como o senhor perfeitamente bem mencionou, é alertar as pessoas sobre o perigo real que o Brasil tem de cair de novo no comunismo nas próximas eleições. Se a gente for ver a história da esquerda no Brasil, tem a fundação do Partido Comunista, do Prestes, etc., a coluna Prestes, toda aquela peregrinação que ele fez por meio do Brasil, a intentona comunista do 35. Quer dizer, tem toda uma história de esquerda política, de comunismo político, de partido comunista e de partidos comunizantes, quer dizer, de partidos que colaboravam com o comunismo, Partido Socialista, por exemplo, que em muitas coisas colaborava com o Partido Comunista. Este Partido Comunista é soprado diretamente desde Moscou. Vocês lembram que tinha uma... deve ter ainda com outro nome, o Comintern, que era a comissão para fomentar, para promover a revolução comunista em todo o mundo, baseada em Moscou e dependente diretamente do Partido Comunista da União Soviética. Pois bem, esse comunismo, o que conseguiu no Brasil? Muito pouca coisa ou praticamente nada. Tentou fazer um golpe de Estado, a intentona comunista, 35, se não me engano, em 1935, se não me engano, fracassou. O Prestes teve que fugir, teve toda aquela que eu chamei de peregrinação e toda essa fuga dele por meio do Brasil. Curiosamente, ninguém tocava ele fugia, ninguém tocava ele, e isso criou uma espécie de mito do Prestes, mito do Partido Comunista. Eu me lembro que eu morei, os senhores sabem que eu morei no Brasil 15 anos, e eu me lembro a redemocratização do Brasil, quer dizer, a volta da democracia ao Brasil depois do fim do governo militar, primeiros anos 80. E o Prestes estava aí, queria voltar, etc., não conseguia nada. A esquerda política no Brasil, o professor Plínio Corrêa de Oliveira a chamava de um anão, raquítica. Senhores, somem os votos dos partidos declaradamente comunistas nas últimas eleições, é 2,7%. Quer dizer, se somem todos os partidos comunistas, PCB, PCdoB, todas depois as fracções, luta operária, etc., todas estas facções ou frações comunistas de origem política, todas elas somam 2,7%. Quer dizer, um anão. Uma esquerda raquítica. Mas, a partir dos anos 50, começou um novo fenômeno, quer dizer, começou antes, mas se manifestou muito mais abertamente nos anos 50. Em 1952, foi fundada a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa conferência teria que coordenar a ação dos bispos brasileiros, bispos diocesanos, bispos auxiliares, bispos resignatários, quer dizer, ex-bispos, ordinários militares, etc. Esta CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, imediatamente foi tomada por bispos abertamente de esquerda. Dom Helder Câmara, para dar um nome, mas não só ele. Ele talvez foi a principal figura. Os senhores sabem que Dom Helder Câmara era muito ligado ao núncio apostólico no Brasil, Dom Rossi, que por muito tempo foi núncio apostólico no Brasil, e curiosamente um núncio dura
4 ou 5 anos, de aí é trocado por outro. Este aqui ficou mais de 10 anos. E durante estes mais de 10 anos que ele ficou no Brasil, estou falando fim dos anos 50, primeiros anos 60, durante todo o concílio, com a ajuda de Dom Helder, ele sugeria a Roma a nomeação de bispos muito de esquerda. Com a consequência que já para o fim dos anos 50, primeiríssimos anos 60, a CNBB era maciçamente progressista. Maciçamente, eu não digo todos, maciçamente eu digo os bispos que faziam as coisas, porque a maioria dos bispos era o que Plínio Corrêa de Oliveira chamava de bispos silenciosos. Então, a gente vê toda uma estrutura eclesiástica que começa a tomar uma forma muito fortemente política de esquerda. Eles começaram a usar, já nos anos 50, o método de conscientização. Vocês sabem, não é o caso de entrar em detalhes, mas é uma educação chamada libertadora, inventada por um comunista, pelo Paulo Freire, e usada a primeira vez no MEB, no Movimento de Educação de Base no Nordeste. Este sistema de conscientização permite de formar revolucionários, quer dizer, permite de pegar os fiéis católicos que frequentam a igreja, que vão à missa, etc., e literalmente lavar o cérebro deles, uma lavagem de cérebro, para transformá-los em revolucionários. Um método muito bem estudado, repito, talvez a gente faça um outro programa. Lombardi, perfeitamente. Então, o Sr. Francisco Seidel, o núncio era Dom Armando Lombardi. Eu disse Rossi por um erro, Dom Lombardi. Então, os senhores vejam, uma estrutura eclesiástica cada vez mais progressista que começa a organizar o povo com um sistema de indoctrinação, que se chama a conscientização ou a educação libertadora, e começam a organizá-los em grupos pequenos, que ainda não se chamavam, mais tarde vão se chamar as comunidades eclesiais de base, SEBs. Nessa época não se chamavam SEBs, mas já existiam, porque vem da ação católica. A velha ação católica, infiltrada pelo progressismo, usava este sistema de organização em células, as células da ação católica. Estas células da ação católica, nos anos 50, como um grande aporte da teologia progressista, que depois será chamada de teologia da libertação, mas já estava penetrando já desde os anos 50, sem ter esse nome. Tudo isto foi criando uma nova esquerda. Uma nova esquerda não mais com base política. Agora vamos ver que tem efeitos políticos, mas não vem da política, não vem do velho PCB, do PCdoB, Prestes, etc., mas de inspiração católica. Ora, uma tal estrutura progressista, uma tal estrutura esquerdista, tinha e ainda tem, muito diminuída hoje, depois vamos a ver por quê, tinha muita mais possibilidade de levar o povo, o famoso povão, para a esquerda, porque o brasileiro era, estamos falando entre os anos 50 e 60, era maciçamente católico. Os senhores lembrem que nessa época 92, 93% dos brasileiros eram católicos praticantes. Então, já quando veio o governo do João Goulart, do Jango, ele era esquerdista, socialista, e começou a
a fazer toda uma série de reformas, a começar pela reforma agrária, a CNBB apoiou imediatamente essa política reformista do João Goulart, especialmente a reforma agrária. Quer dizer, esta CNBB, esta máquina que já se estava transformando numa máquina política, tinha um programa. E o programa era as famosas reformas de base, reforma agrária para liquidar com a propriedade privada no campo. Reforma empresarial para liquidar com a propriedade privada nas empresas. Reforma urbana para liquidar com a propriedade privada na cidade. Estas eram as três reformas de base fundamentais. Depois eles pediram muita mais coisa. Agora vamos ver, por exemplo, que eles quer dizer, esta esquerda católica pleiteava mesmo o comunismo, ou seja, a instauração de uma ditadura comunista. Foi a principal força de oposição ao governo militar. Quer dizer, tinha a oposição comunista, depois teve a ruptura do PCdoB, etc. Mas a parte principal da oposição ao governo militar, quer dizer, a Revolução de 64, veio da esquerda católica, veio da CNBB, veio do clero progressista. Nos anos 60, este movimento, como digo, de conteúdo religioso, mas de sentido político de esquerda, toma como doutrina oficial a chamada Teologia da Libertação. Nós já temos feito programas sobre a Teologia da Libertação. Quem quiser se informar melhor pode ver este livro que o senhor Federico Viotti mostrou, que vai mostrar. Eu sei que é muito feio fazer propaganda de um livro escrito pela gente, mas daqui a pouco eu vou fazer propaganda de um outro livro, no qual me inspirei para este livro, que não foi escrito por mim. Aliás, senhor Julio, apenas um detalhe, nós temos uma playlist aqui no canal, por enquanto está aberto só para membros do canal, no futuro talvez seja para todos, mas quem quiser acessar essa playlist, tem alguns vídeos abertos também, em que o senhor Julio dá uma aula sobre a teologia da libertação. É uma aula importantíssima para se entender a origem do problema no momento do Brasil, porque o que está ocorrendo no Brasil é uma tentativa da esquerda católica tomar o poder através de uma seita vermelha. Exatamente, perfeito. Então, esta teologia da libertação, em duas palavras, rapidíssimo, eles manipulam conceitos teológicos aplicando-os a realidades sociais. Analisam essas realidades sociais, dão a elas um pseudo-sentido teológico e acabam dando uma racionalização, uma justificação pseudo-teológica à Revolução Socialista. Eles dizem, o pecado, o que é? O pecado é a opressão dos pobres pelos ricos. A libertação do pecado tem que ser uma libertação política que libere os pobres da opressão dos ricos. E esse é o socialismo. Então, eles confundem a ação política revolucionária, comunista, socialista, com a prática da religião. Me lembro uma entrevista que fizeram com um guerrilheiro da Nicarágua, agora vamos falar também da Nicarágua. Estava com o Kalashnikov, com o fuzil Kalashnikov na mão e perguntaram, o que você está fazendo? Se estou fazendo teologia. Se estou fazendo teologia, fazendo a revolução, porque eles misturam libertação do pecado com a revolução política. Basado, então, esta teologia, a teologia da libertação, é o que dá o conteúdo doutrinal ao movimento que estou descrevendo. Ora, senhores, analisem
Aí que estamos. Esse da esquerda em cima é o então comandante Daniel Ortega, atualmente o presidente da Nicarágua. Já vamos falar dele daqui a pouco. Mas então, os senhores vejam então o que houve no Brasil. E aqui sim eu faço propaganda deste livro, escrito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, e depois a segunda parte pelos irmãos Gustavo e Luiz Sérgio Solimão. Aí está. As CEPs, das quais muito se fala, pouco se conhece, a TFP as descreve como são. Tem toda uma primeira parte que o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira descreve o minguamento dos três poderes do Estado, que são cada vez menos importantes. O primeiro, o executivo, o segundo, o legislativo, o terceiro, o judiciário. O nascimento do que se chama o quarto poder, quer dizer, a imprensa, é uma expressão lançada no Brasil há muito tempo atrás, quase mais de 100 anos atrás, por um pensador católico, Carlos de Laet. Quer dizer, a imprensa hoje tem um tal poder que é como se fosse um quarto poder. Eu diria que hoje, com as novas tecnologias, com os blogs, canais YouTube, essa influência da imprensa se diminuiu muito porque tem muita mais variedade de oferta. Qualquer um pode montar um canal YouTube e começar a falar, se não vem censurado. O nosso próprio canal, o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, foi censurado pelo YouTube por dizer algumas coisas politicamente incorretas. Ora, quem é que decide quais coisas são politicamente corretas ou politicamente incorretas? Portanto, este poder, do chamado quarto poder, ainda existe. De fato, senhores vejam aqui na Itália. Na Itália, ou não se fala do Bolsonaro ou se fala mal. Pelo contrário, ou não se fala do Lula ou se fala bem. Então, todos os italianos estão convencidíssimos que Bolsonaro é um monstro que vai perder e Lula é um santo, vai ganhar. Por quê? Porque os jornais, os telejornais e todos dizem isso. Então, vocês vejam como se pode formar uma opinião pública. Eu mostrei dias atrás, ontem, aliás, um vídeo muito breve da manifestação do 7 de setembro em Brasília. Eu recebi uma série, umas toneladas de mensagens, mas eu não sabia que era assim, mas que impressionante. Bolsonaro, então, tem apoio, porque a mídia italiana não noticia estas coisas. Então, os senhores veem como a mídia, ainda com todas estas novas tecnologias que podem oferecer uma voz diferente, ainda tem muito poder. E tudo isto é o que tradicionalmente se chama o quarto poder. Então, um quarto poder que se suma aos três poderes clássicos do Estado. Com mais influência, até, aí está, com mais influência até que os três poderes clássicos do Estado. Bom, neste livro, sobre as CEPs, Plínio Corrêa de Oliveira diz que este processo que eu narrei, é dizer, a formação da CNBB, como começou a formar as células, que depois seriam as CEPs, com a teologia da libertação como doutrina e a conscientização como meio, como alguém diz, uma jihad da teologia da libertação. Exatamente isso. É uma cruzada sem cruz. Bom, todo este movimento, o professor Plínio Corrêa de Oliveira diz, configura um outro poder no Brasil que ele chama de quinto poder, que é o poder da esquerda católica. Ora, a partir dos anos 60, com a oposição
ao governo militar. Vocês dirão, mas tinha oposição também política? Tinha, mas era sobretudo clandestina. A oposição da CNBB era aberta. Quer dizer, da CNBB, eu repito o que eu disse, dos bispos que lideravam e que lideram a CNBB. A maioria são bispos silenciosos que não fazem nada e não falam quando deveriam falar. Mas, em todo caso, este quinto poder, nos anos 60, 70, começou a tomar muito mais importância que toda a esquerda anterior, toda a esquerda política. Quando chegamos aos anos 70, então, o que nós temos de esquerda no Brasil é praticamente esta esquerda. Com esquerda política, quer dizer, PCB, PCdoB, luta operária, etc., raquítica, anão. E aqui eu leio um pouquinho deste livro, porque tem coisas que eu nem me posso lembrar todos os dados, etc. E, portanto, eu leio da segunda parte, a parte escrita pelos irmãos Solimeo. Eles contam toda uma história de um agitador, Zé Pedro. Aqui tem desenho até do Zé Pedro no ano 82. É um retrato deste Zé Pedro. Ele era que frequentava a igreja, coroinha, frequentava a igreja, etc., até que entrou no ano 68 para a comunidade de base de Vila Yolanda, em Osasco, São Paulo. Dirigida por uma equipe de padres operários franceses. Aqui é toda outra história, porque esta esquerda católica no Brasil não é que nasceu por geração espontânea. Tem toda uma história da esquerda católica que vem da Europa. E um filão desta esquerda católica europeia eram os padres operários na França. Le Père Ouvrier. Estes padres operários, quando viram que no Brasil estava nascendo o que para eles seria o paraíso, quer dizer, um país onde podiam fazer a revolução como bem entendessem, muitos vieram para o Brasil, e concretamente esta comunidade de base da Grande São Paulo, de Vila Yolanda, em Osasco, que vocês sabem que é um município da Grande São Paulo, era dirigida por padres operários franceses. Ele se transformou, Zé Pedro, então, num líder sindical e entrou para o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Olha, por que é importante esta história? Porque é uma história de centenas de histórias igualzinhas de membros das comunidades eclesiais de base, que já nos anos 60 começaram a infiltrar o movimento sindical. Vocês lembram que estamos falando de esquerda no Brasil, os senhores vão ver como de aqui nasce diretamente o PT. Então, eu vou ler agora, porque acho que está muito bem escrito. A história do Zé Pedro ilustra bem o papel das comunidades eclesiais de base no novo sindicalismo que vem surgindo no país desde fins da década de 60. Vocês lembram que este livro foi lançado no ano 82. Então, a história do Zé Pedro, aí está, exatamente, bem ilustra o papel de comunidade de base no novo sindicalismo. Então, estava nascendo um novo sindicalismo no Brasil e, concretamente, em São Paulo, no ABC, que é a parte operária de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e depois em outros municípios periféricos, como Osasco. Um novo sindicalismo politizado de inspiração religiosa
animado pela teologia da libertação. Então, os senhores vejam que é uma nova esquerda que está nascendo, intimamente ligada, intimamente unida à esquerda política comunista, mas com um dinamismo, uma estrutura, uma doutrina dotada de potência nova. Eu continuo a ler. Este novo movimento sindical, é a parte de cima dessa página, exatamente. Esse novo movimento sindical, segundo uma publicação dos padres jesuítas, surgiu e se desenvolveu numa semi-clandestinidade no período de repressão e de intervenção nos sindicatos que se seguiu às greves de Osasco e Contagem, Minas Gerais, 1968, a partir de grupos de base quase sempre ligados às comunidades eclesiais de base e às paróquias operárias. Então, aqui nasce a pastoral operária. Nasce, quer dizer, aqui toma corpo e toma importância a pastoral operária da CNBB. Exatamente, o senhor está mostrando um quadro, mostra esse quadro que estava mostrando antes, sindicalistas ligados à sede de São Paulo. Aqui tem toda uma série de nomes, tem toda uma série de siglas, mas o importante é reter esta ideia. Nasceu um novo sindicalismo de esquerda que provém da esquerda católica, provém da pastoral operária, provém das comunidades eclesiais de base, provém das paróquias operárias, tem como doutrina a teologia da libertação e como promotores os bispos da CNBB. Aqui tem uma publicação, por exemplo, da Voz Operária, que é do Partido Comunista do Brasil, quer dizer, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e o PCB explica, nessa época, o que está acontecendo. E diz, constatar, a própria Voz Operária diz, o Partido Comunista Brasileiro constata a sua falta de penetração entre os trabalhadores. Quer dizer, a esquerda política comunista tradicional, Luiz Carlos Prestes, Partido Comunista Brasileiro, etc., tinha cada vez menos e menos penetração. Aí está a notícia. Então diz Voz Operária, órgão do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, devemos encontrar formas e meios de romper a barreira que nos separa da nossa base social, a massa trabalhadora e a classe operária. E outra revista, Isto É, diz, nem o PC, nem Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, o partido governista, nem o MDB, que era o partido da oposição durante o governo militar, conseguem mobilizar o povo. Mas há um organismo poderoso actuando junto aos meios operários desde ao menos 1968, a Igreja Católica. Então, senhores vejam, é a falência da esquerda comunista política, chamemos-a tradicional, antiga. O nome tradicional é muito nobre para ser usado com o comunismo, mas os senhores me entendem. Mas surge uma nova um novo organismo poderoso actuando junto aos meios operários, ao menos desde 1968, a esquerda católica. Então, este livro tem todo um pequeno capítulo sobre a sindicalização conscientizadora, esta conscientização que é um método psicológico muito bem estudado, basado no Paulo Freire, mas mais desenvolvido ainda pela teologia da libertação.
etapa da estratégia empregada pela CEPS para dominar os sindicatos, ou pelo menos fortalecer a própria posição dentro deles, e a intensa campanha de sindicalização promovida por seus membros, não só ingressando eles mesmos nos respectivos sindicatos, mas levando a esses seus parentes, vizinhos, companheiros, etc., etc. Ora, o que tem que ver tudo isto com o PT? Estamos falando que todo isto começou mais ou menos em 1968. Não é que começou, mas levantou a cabeça. 10 anos mais tarde, este movimento já tinha força suficiente para lançar as famosas greves do ABC. Quem tem uma certa idade, eu tenho 67 anos e nessa época morava no Brasil, portanto, eu acompanhei diretamente todo este fenômeno. Em 1978, começa uma série de greves no ABC, na parte operária, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Osasco e outras partes. Eu vou ler diretamente deste livro, estou lendo esta página, que é a próxima página, da que está mostrando o senhor Viotti. Aí está. As greves não caíram do céu. As greves de 1978, 79, 1980 não podem ser tomadas separadamente como se uma não tivesse relação com a outra. Ao contrário, elas constituem um processo reivindicatório único inserido no processo político, no qual o elemento de longe mais ativo, o que empenhou de modo mais decisivo seu apoio moral, material e de recursos humanos, foi sem dúvida o clero progressista. Essas greves foram diretamente sopradas, organizadas, fomentadas, mantidas, etc., etc., pela esquerda católica, pelo movimento da teologia da libertação. Eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que um movimento teológico provoca toda uma série de greves políticas. Estas greves, entretanto, conforme acentua o relatório da comunidade de Santa Margarita, não caíram do céu como maná no deserto. Foram o resultado de um lento, paciente e teimoso trabalho de base, que o que eu estou falando já há mais de meia hora, estou passando um pouco do tempo. Um lento, paciente e teimoso trabalho de base, que vem desde os anos 50. No que se refere às greves dos metalúrgicos do ABC em 1980, esse longo, paciente e teimoso trabalho pode ser acompanhado pelas páginas do O São Paulo, semanário da Arquidiócese Paulopolitana. E, de fato, é nessas greves que surge a figura do Lula, de Luiz Inácio da Silva, chamado Lula. Criado pela teologia da libertação, educado pela teologia da libertação, assistido pelo movimento da teologia da libertação. E neste contexto que nasce o PT, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, não sei se os senhores sabiam, foi fundado desde fevereiro de 1980. Os senhores sabem onde? Num convento de freiras católico. O Colégio do Sion, das Freiras do Sion, em São Paulo, que, dito seja de passo, é um colégio de elite, não é um colégio operário, não é um colégio de trabalhadores, um colégio de elite. Pois bem, o PT foi fundado num convento, porque é uma escola com uma comunidade. Mantenha essa foto, porque eu vou comentar isso agora.
O PT foi fundado num convento de freiras. Isso para dizer o quanto o PT é obra da esquerda católica, quanto o PT é o braço político da teologia da libertação. E nessa foto, os senhores vejam, à esquerda está o Lula, muito mais jovem, com a barba dele ainda preta, etc. E à direita está a eminência parda das greves, o assessor do Lula, que nada mais, nada menos que o Frei Beto. Carlos Alberto Libânio Cristo, um frade dominicano, que esteve preso durante a ditadura, no 68, 69, porque esteve metido com a guerrilha. Ele era, se diz compinche, ele era associado com o terrorista Carlos Marighella. O DOPS, os senhores lembram, o Departamento de Ordem Político e Social da ditadura militar, pegou o Frei Beto e pegou um outro frade dominicano, Frei Tito, puseram na cadeia e disseram, olha, a gente solta vocês se vocês nos entregarem o Marighella, que era o chefe do terrorismo urbano em São Paulo. E eles traíram o seu próprio amigo, Marighella, até do ponto de vista humano, foi uma coisa muito feia, e marcaram com ele um encontro na Alameda Santos. Na Alameda Santos, vocês sabem, paralela à Avenida Paulista, já para o lado dos Jardins. Marcaram um encontro com o Marighella na Alameda Santos. Estavam os dois em um Fusquinha, e chegou o Marighella, entrou no Fusquinha, e eles pularam fora, e o Fusca foi ametralhado pela polícia, e o Marighella morreu. Quer dizer, como eu disse, até do ponto de vista meramente humano, um traidor, traiu o seu próprio amigo. Mas, em todo caso, o Frei Beto era a eminência parda das greves, era o assessor do Lula. Eu vou ler aqui Frei Beto, que durante as greves do ABC, portanto estamos falando do ano 80, 81, declarou o Frei Beto: existe todo um vínculo entre a maioria dos trabalhadores e a igreja, pois eles participam de comunidades de base da pastoral operária, frequentam as igrejas, encontram-se nas capelas e templos de seus bairros, seus locais habituais de reunião. No ABC, a pastoral operária e a ação católica operária procuram sistematizar mais essa presença do trabalhador na igreja e dela, quer dizer, a igreja, entre os trabalhadores. Esse trabalho se dá permanentemente na área, mas se torna evidente em momentos de crise, como este, quando toda a infraestrutura da igreja é acionada pelos próprios trabalhadores que pertencem a comunidades eclesiais de base. Os militantes sindicais são membros das comunidades de base de suas paróquias, mas não vivem declarando isso o tempo todo. Então, aqui temos, declarado pelo próprio Frei Beto, o amigo do Fidel Castro. Os senhores lembram que ele fez até uma entrevista ao Fidel Castro, portanto, um comunista declarado. O senhor Hélio Viana está dizendo: o cardeal Dom Cláudio Ums, então bispo de Santo André e posteriormente arcebispo de São Paulo, deu todo o apoio às greves do ABC. De fato, Dom Ums, futuro cardeal, era o capelão, que Frei Beto não é padre, não é sacerdote, ele é frade. Aqui está na foto do Frei Beto à direita do Fidel Castro, seguramente em Cuba. Mas o PT tinha até seu capelão, que era Dom Cláudio Ums, então bispo de Santo André, um dos bairros ABC, Santo André do A, e fazia, às vezes, de uma espécie de capelão do PT. Poucos anos mais tarde, teve o Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base,
E o Lula fez um discurso que vou ler, não todo o discurso, evidentemente, mas eu vou ler um trechinho. E este sim, eu estou citando do meu livro sobre a teologia da libertação. O encontro intereclesial da SEBS do ano 2005, portanto, 17 anos atrás. Os queridos companheiros e companheiras das comunidades eclesiais de base. Já este cumprimento de companheiros e companheiras, os senhores sabem que companheiro é o modo em que os comunistas se tratam entre eles. Em Cuba, companheiro tal, companheira tal, não, eles não falam de senhor. Então, já chamar de companheiros os das comunidades eclesiais de base, os senhores estão vendo que se estão tratando entre pessoas do mesmo Partido Comunista. Queridos companheiros e companheiras das comunidades eclesiais de base, compreendo a importância desta reunião como representantes das raízes das mais populares e mais comprometidas do nosso país. Comprometidas, senhores lembrem que é um termo, um jargão comunista, que quer dizer mais militante na revolução comunista. Isso quer dizer comprometido. Então, ele está chamando a SEBS a parte mais comprometida em nosso país. E continua. Vocês sabem o quanto me são caras as SEBS e como eu reconheço o papel, olhem só, eu reconheço o papel que as comunidades de base desempenharam na resistência à ditadura militar, que é o que eu tinha dito antes, na formação dos movimentos populares, aqui também movimentos populares, que são movimentos comunistas, em apoio ao movimento sindical, que é o que acabamos de ver, e em particular ao PT. Eu acredito que a relação entre fé e compromisso social, entre fé e política, tenha produzido frutos de grande valor para o nosso povo. Deus abençoe a sua luta. Esta é uma foto de Dom Cláudio Umes durante as greves no ABC, no ano 80, com o Lula. Portanto, senhores vejam, o apoio não indireto, não direto e pessoal da cúpula da CNBB, neste caso representado por Dom Cláudio Umes, apoiado a nível mais alto pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arns. Mas eu volto nesta frase porque resume todo o que temos falado nestes já 45 minutos. Eu vou começar a fechar já. Senhor Júlio, não precisa se preocupar com o tempo, nós temos tempo ainda. Eu acho que está muito interessante para alertar o Brasil do que pode acontecer no futuro. Daqui a pouco eu vou até perguntar sobre a Nicarágua para o senhor, porque o Brasil está caminhando para um regime semelhante. Exatamente. O papel que as comunidades de base, quer dizer, as SEBS, portanto, o Movimento da Teologia da Libertação, porque os senhores sabem que as SEBS são o braço militante da Teologia da Libertação, o papel que as comunidades de base desempenharam na resistência à ditadura militar, na formação dos movimentos populares, de apoio ao movimento sindical, em particular ao PT. Senhores, vejam, portanto, que o que nós temos hoje no Brasil é um PT que quer retomar o poder. Este PT de hoje não é o PT quando nasceu. Ainda tem todo o apoio da esquerda católica, mas, de outro lado, tem todo o apoio do clientelismo que conseguiu formar nos, quantos foram? 14 anos que governou, ou não sei quantos anos, 14, não? Que governou o Brasil. Agora, só tenho o microfone cortado. Desculpa, 13 anos, senhor Júlio, mas antes dele também o PSDB, que foi uma espécie de Frei, foi uma espécie de Kerensky no Brasil, que preparou a vinda na Rússia, o Kerensky preparou a vinda dos comunistas, aqui o PSDB, a social-democracia, preparou a vinda do PT.
Então, são mais de 20 anos. São mais de 20 anos. Ora, o período PT, eu me lembrava vagamente que eram 14, são 13 anos, o que já é demais. O que já é demais. Mas, bom, em todo caso, o que nós estamos arriscando nestas próximas eleições? Senhores, vejam que o contexto político latino-americano tem mudado muito. E aqui entro na Nicarágua, mas primeiro vou mencionar 2 ou 3 coisinhas. Tem mudado muito. Tem surgido em vários países uma esquerda muito mais radical, que já é uma esquerda anárquica, nem sequer é uma esquerda, digamos, tradicionalmente comunista, nem socialista, já é uma esquerda anárquica, é o que Plínio Corrêa de Oliveira chamava já de uma quarta revolução. A terceira seria o comunismo, já uma quarta revolução, uma revolução que os próprios marxistas chamam de revolução total. Então, por 1000 circunstâncias, 1000 motivos, etc., que seria um pouco longo explicar, só vejam, por exemplo, o Chile. O Chile ganhou as eleições Boric, que não é um comunista no sentido de ter a carteirinha do Partido Comunista, é um anarco-sindicalista, é dizer, a extremíssima esquerda. Ele quer destruir não só a propriedade privada, mas quer destruir a família, quer fechar as Forças Armadas, quer fechar a polícia, quer restituir a propriedade da terra em todo o Chile às comunidades indígenas. Quer dizer, é uma esquerda que a gente nem sonha. Ora, os senhores dirão, mas como é que ganhou uma pessoa como essa? Ganhou por um motivo muito simples, que eu deveria ter talvez mencionado no início, é que Plínio Corrêa de Oliveira, neste livro, trata muito a fundo, que é o problema das elites ausentes. As elites que cruzam os braços e não fazem nada, as elites que não reagem. Senhores, vejam, domingo passado, poucos dias atrás, a Constituição que o presidente Boris apresentou foi vetada por uma maioria enorme de mais de 62%. Por quê? O voto, neste caso, foi obrigatório. O voto nas presidenciais não era obrigatório. Então, o absenteísmo, como é que se chama? A abstenção nas eleições presidenciais foi enorme. É decir, muitas pessoas, milhões de pessoas, preferiram ir à praia em vez de ir a votar. Consequência, a esquerda, que é muito bem organizada, ganhou. Ora, foi só submeter o projeto da esquerda a um plebiscito em que todo mundo tinha que votar, o bom senso prevaleceu. Esse é o Boris. Que, entre outras coisas, ele toma uns remédios fortíssimos 6 vezes por dia, porque ele tem um problema psíquico de bipolaridade fortíssimo. Quer dizer, em qualquer momento ele vira gaga se ele não tomar 6 vezes por dia o remédio desses psicotrópicos, como se diz no Brasil, dose para cavalo. Bom, ele é o presidente de um grande país, importante país como é Chile. Só vejam no Peru, o presidente Pedro Castillo. Julio, só rapidamente, ontem nós entrevistamos aqui no canal o senhor Juan Antônio, diretamente do Chile. E ele comentou conosco como é que foi a vitória, como é que a esquerda conseguiu subir no poder, como é que o Chile, infelizmente, acabou se deixando levar pela esquerda. E a vitória que houve no domingo também. E na semana passada nós mostramos uma invasão de indígenas no Moinho Histórico, no sul do Chile. Esses 2 vídeos estão aqui no canal à disposição de quem quiser assistir. Mas é um dos motivos que eu sempre convido a todos para se inscrever nesse canal. Se você que está assistindo está gostando da live, não apenas compartilhe o vídeo, inscreva-se também, ative o sininho para receber essas notificações. Desculpe a interrupção, mas é importante dizer que essa live está já disponível aqui para quem quiser assistir. Perfeitamente. Só vejam, então, que no Chile, no poder não está a esquerda
antiga, comunista, está una ultra izquierda, una transizquierda, una arqui-izquierda. No Perú, tem um presidente que com íntimas relações com o terrorismo do Sendero Luminoso. Ele acaba de libertar da cadeia um militar anarquista, Antauro Humala, que quis fazer um golpe de Estado indigenista transcomunista. Senhores, vejam na Colômbia um ex-guerrilheiro, Petro, condenado por ações guerrilheiras que matou pessoas, etc., mas que também, repito, não é a esquerda, entre mil aspas, tradicional comunista, é uma esquerda transcomunista, porque já estamos falando de uma revolução total que quer destruir não só a propriedade privada, mas todas as estruturas do Estado e a própria família. Bom, então, os senhores vejam que um eventual triunfo do PT no Brasil vai levar, ou levaria ao poder, não o PT que a gente conhecia, mas um PT como que sugado por uma revolução latino-americana que vai levar o PT muito além do que era o PT antes, que já era péssimo, nós conhecemos o que é o PT, pois desta vez o PT vai se encontrar acompanhado e, como eu disse, sugado, é dizer, absorvido por um turbilhão revolucionário que está soprando na América Latina, que vai levar ele de roldão muito mais à esquerda do que era o antigo PT. E aqui entramos no caso da Nicarágua, que é muito decidor, se diz, é muito eloquente. O comunismo tomou conta na Nicarágua usando esta fórmula da teologia da libertação. Teve um estudo do senhor Dr. Plínio Correa de Oliveira, não sei se o senhor Biote consegue mostrar, sobre a noite sandinista, porque logo após a vitória dos sandinistas em 1970, o microfone está... Novamente, eu vou pedir ao senhor Rodrigo, que está nos ajudando, para ele procurar algumas imagens da noite sandinista e já colocamos aqui. Perfeito. O que houve foi isto. Já tinha na Nicarágua uma guerrilha comunista soprada por Havana, por Cuba, por Fidel Castro. Eles encontraram o movimento da teologia da libertação, a CEPS, entraram em junção, entraram em simbiose. Então, teve uma revolução armada, uma guerrilha armada, aí está, comunista, mais teologia da libertação, na qual, evidentemente, a teologia da libertação tinha o papel principal. Isto levou à vitória aos sandinistas na Nicarágua. Fevereiro de 1980, os sandinistas vieram a São Paulo. Houve um congresso internacional da teologia da libertação em Taboão da Serra, perto de São Paulo, e no fim houve este acto que os senhores estão vendo nesta foto, no TUC, no Teatro da Universidade Católica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 19 de julho. Eu pensava que era em 80, mas bom, nessa época. Em todo caso, este acto, o que foi? Eram os sandinistas mostrando aos católicos, deixem essa foto porque eu vou comentar os personagens, os sandinistas querendo ensinar aos militantes de esquerda católica brasileira como fazer a revolução. Vocês vejam nessa foto, à esquerda, à extrema esquerda, tem uma pessoa que está aplaudindo. Esse é o padre Uriel Molina. É um franciscano, ele era o capelão da guerrilha. Junto a ele, com a camisa um pouco aberta, é um guerrilheiro católico, David Chavarria, que era membro das comunidades eclesiais de base. No centro, com o punho alçado, Daniel Ortega, o atual presidente da Nicarágua,
ele não vem de esquerda católica, ele é comunista mesmo, é castrista, marxista. A esquerda dele, Frei Beto, o omnipresente Frei Beto, e à direita, Padre Miguel de Escoto, um sacerdote que era ministro das Relações Exteriores do governo da Nicarágua. O governo tinha 2 sacerdotes ministros, de Escoto, que era Relações Exteriores, e Padre Cardenal, que era ministro da Cultura. Aí está a foto completa. Esse personagem da foto, com o chapéu, é o fundador do Frente Sandinista. Esse é o Sandino, que é a fundação do... E depois, esse aí. E depois, se os senhores pudessem pôr a foto de Dom Pedro Casaldáliga, por favor. Durante esse acto, um militante da esquerda, o advogado Idibal Pivetta, regalou, em nome do governo sandinista da Nicarágua, um uniforme de guerrilheiro ao bispo Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Luís do Araguaia. Ele colocou a uniforme de guerrilheiro, quer dizer, guerrilheiro é uma pessoa que mata, uma pessoa que derrama o sangue. E Dom Casaldáliga declarou: vestido de guerrilheiro e me sinto como vestido como sacerdote. A guerrilha e a missa é a mesma celebração. Vocês vejam, isto é teologia da libertação. A celebração eucarística igual revolução comunista. A revolução comunista tem um sentido espiritual, metafísico, religioso. A religião tem um sentido político comunista. Bom, o que aconteceu na Nicarágua? Exatamente. 19 de julho foi a ascensão dos sandinistas ao poder e em fevereiro de 1980 eles vieram pegar combustível no Brasil. Exatamente isso. Bom, o que houve? Os sandinistas, muito mais tarde, poucos anos atrás, voltaram ao poder pelas urnas na Nicarágua. Mas aí voltaram os sandinistas comunistas. Imediatamente eles se começaram a comportar em modo ditatorial, que aqui tem um ponto importantíssimo. A revolução sorri e se apresenta como boazinha quando não tem o poder. Quando tem o poder, muda, troca esse sorriso por uma mueca, e começa a perseguir. E hoje, os sandinistas na Nicarágua, vocês vejam, estão perseguindo a Igreja Católica que os colocou no poder. Esse é o agradecimento dos comunistas. Aqui é um bispo, este é um fato de 2 semanas atrás, é um bispo nicaragüense posto na cadeia porque organizou uma procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, acho que em Matagalpa, a cidade. Organizou uma procissão do Corpus Christi na rua. Por isso ele foi posto na cadeia. Nestes dias eu vi um collage de fotos, tem como 15 ou 20 sacerdotes presos na cadeia na Nicarágua. Ora, foram não estes sacerdotes, mas foi o clero esquerdista na Nicarágua que colocou os sandinistas no poder. E os sandinistas no poder estão restituindo agora o favor, pondo eles na cadeia. Esse é um ponto muito importante, senhor Júlio, porque algumas pessoas são muito ingênuas. Eu não digo esses sacerdotes de esquerda, que eles sabem o que eles estão fazendo, mas, no geral, muita gente acaba apoiando a teologia da libertação. Não, eles querem os pobres, eles são bonzinhos. Eles são, depois que eles são eleitos, o que eles fazem e fizeram em toda parte é exatamente isso. Mostrar a radicalidade de um projeto que, no fundo, nega todos os mandamentos da lei de Deus, que é a esquerda. Exatamente. O Fidel Castro,
O Fidel Castro foi promovido pelos jesuítas. Ele entrou em Havana com um terço ao colo, com medalhinhas de Nossa Senhora del Cobre, que é a patrona de Cuba. Bom, a primeira coisa que ele fez foi mandar embora todos os bispos, fechar as igrejas, etc., etc. Portanto, atenção, brasileiros. E ontem veio aqui um casal de brasileiros de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Eles jantaram conosco aqui, eu digo, em Milão, na Itália. Me perguntaram se eu era brasileiro, eu respondi, brasileiro de coração. Eu morei tanto no Brasil, brasileiro de coração. Portanto, me permitam que eu diga, senhores brasileiros, atenção, uma eventual vitória do PT levaria ao poder não só o velho PT com todas as, perdão a palavra, porcaria que ele fez antes, mas um PT metido num processo, um fluxo revolucionário que está soprando na América Latina, muito mais puxado, muito mais radical. Este homem Maduro muito mais radical do que o Brasil. Eles já se definem post-comunistas ou transcomunistas. Portanto, nas próximas eleições presidenciais, o Brasil está jogando o seu futuro. E não só o futuro, e eu com isto fecho, não só o futuro do Brasil, mas o Brasil é um gigante, o gigante mexido em berço esplêndido, como diz o himno nacional. Está acordando já, o gigante está acordando. 7 de setembro ontem foi uma prova disso também. Exatamente. 200 anos de independência, o único país latino-americano, bom, o México também, que se independizou como império. Em todo caso, onde vai o Brasil, vai a América Latina. Portanto, o exemplo que o Brasil pode dar é um exemplo que vai repercutir em toda a América Latina, seja para o bem, seja para o mal. Recemos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que não permita que o Brasil caia, repito, não de novo no comunismo, mas de novo no comunismo, mais um transcomunismo muito mais puxado. Recemos a Nossa Senhora Aparecida que isto não aconteça. Senhor Júlio, muito obrigado pelas suas palavras, pela excelente explicação. Eu vou apenas lembrar aqui, aqueles que estão chegando agora, ou chegaram há pouco tempo, o senhor Júlio é especialista na matéria da Teologia da Libertação. Ele escreveu esse livro, Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres. Esse livro é indispensável para quem quer entender a Teologia da Libertação. E nós temos vários vídeos do senhor Júlio aqui dando aula sobre esse livro. Há uma playlist inteira sobre a Teologia da Libertação. E o Brasil hoje está escolhendo o que ele quer do seu futuro. Em breve nós teremos eleições. Algumas pessoas acham que o comunismo morreu, que o comunismo é uma coisa que estava na Rússia e não existe mais. Isso não é verdade por vários motivos. Não apenas porque o comunismo continua na China, em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, etc. Mas, sobretudo, porque o comunismo vai muito além de uma questão política, econômica e social. Ele envolve uma anticivilização. O modelo que traz o comunismo para o mundo é o contrário da civilização católica. Nosso Senhor fundou uma civilização, porque ele fundou uma igreja que depois, evangelizando os povos e convertendo, formou uma cultura católica, uma civilização católica, que é baseada na humildade. O orgulho do demônio, o orgulho que está na base de toda revolta contra Deus, é o mesmo orgulho que está na base de todo comunista. Quando eles invadem a terra de uma outra pessoa, quando eles querem defender o igualitarismo, eles fazem porque eles têm orgulho, eles têm vaidade, eles têm inveja, eles querem tirar do outro aquilo que não é deles. Nós temos que ver que, nesse momento, o Brasil está escolhendo dois modelos. Qual é o Brasil que nós queremos, qual é o futuro que nós queremos para nós, para a posteridade do Brasil. E nós precisamos entender o que se passa. Por isso, um dos motivos dessa live era exatamente mostrar a origem da teologia da libertação, a origem da teologia da libertação no surgimento dessa esquerda do Brasil. Sem essa esquerda no Brasil, deixa eu colocar de volta aqui o senhor
Júlio, que desapareceu por um momento. Sem essa esquerda do clero, é um termo contraditório, eu sei disso, o senhor Júlio sabe disso, você que está me vendo também sabe disso. Um católico jamais pode ser de esquerda, nós já mostramos aqui inúmeras vezes isso. Mas, infelizmente, há católicos, parte do clero, parte dos bispos, mas a boa parte da CNBB, pelo menos aquela que aparenta mais, se apresenta mais, que defende a esquerda, contraditoriamente. Infelizmente, são esses que dão sustento no Brasil a toda essa questão de esquerda, porque o brasileiro é pacato por natureza. Ele quer educar os seus filhos dentro da ordem, dentro da moral, dentro dos valores cristãos. O que acontece, então, para que o PT possa ter apoio é porque, infelizmente, pessoas ligadas a essa esquerda, que se diz católica, dão sustentação a esse governo, que depois caminha o Brasil para a Nicarágua. Ou para modelos semelhantes, que é esse modelo de pós-comunismo, já é uma revolução que vai muito além. Aliás, o senhor Júlio, eu até antes dessa live estava conversando com ele para nós montarmos um curso sobre o livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, cujo livro, para download gratuito, está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Quem quiser gratuitamente esse livro, ou quem quiser comprar, as duas opções estão disponíveis aqui na descrição. Está esse livro, Revolução e Contra-Revolução, em que o Dr. Plínio mostra esse pós-comunismo que vai surgindo após a metamorfose do comunismo clássico. Se nós queremos lutar e defender o nosso Brasil, lutar e defender a civilização cristã, lutar e defender a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos que nos formar, nós temos que nos articular, nós temos que, portanto, nos unir cada vez mais para poder fazer frente a isso. Senhor Júlio, essa aqui está na tela, o livro Revolução e Contra-Revolução. Como eu disse, está para download gratuito aqui embaixo na descrição deste vídeo. Senhor Júlio, eu agradeço muito o tempo que o senhor nos dispôs aqui para essa live. Eu sei que o senhor está 5 horas além do horário do Brasil, o senhor está na Itália nesse momento, já são 11h15, 11h10 da noite. O senhor teria algumas palavras a mais para o nosso público? Só uma. Como vimos o que aconteceu no Chile, o que leva a esquerda ao poder é a abstenção dos bons. Que a esquerda é muito disciplinada e leva até alugando ônibus, etc., leva os seus às urnas. São os bons, os não esquerdistas, que muitas vezes preferem ir à praia, preferem ficar na cama, ficar vendo televisão, ficar bebericando, ficar Nosso Senhor Jesus Cristo vai pedir contas disso. Eu acho que é uma palavra muito dura, mas eu acho que cabe perfeitamente. Se a gente ficar na cama, ir à praia, ficar bebericando, em vez de ir a votar, quando Nossa Senhora Aparecida nos está pedindo que nós impedamos que o comunismo entre no Brasil, Nosso Senhor nos vai pedir contas disso. Eu acho fundamental isso que o senhor disse, a importância de nós sermos católicos militantes. Nós não somos católicos de sofá. A igreja tem a igreja padecente no purgatório, a igreja triunfante no céu e a igreja militante na terra. Nós somos milícia Cristo, nós somos soldados de Cristo. Se nós não agirmos, depois nós seremos cobrados. E nós não poderemos dizer diante de Deus que nós não recebemos as graças para isso. Uma das graças, aliás, foi esta live que o senhor nos proporcionou aqui, com essas explicações todas, nos dando instrumentos doutrinários para podermos agir contra o comunismo, que cada vez mais vai se infiltrando dentro das mentalidades. É muito mais do que a tomada do poder, é muito pior do que o PT ganhar. É essa mentalidade que vai se espalhando por toda a sociedade. Senhor Júlio, muito obrigado, agradeço ao senhor e a todos aqueles que nos acompanharam nessa live. Eu vou pedir novamente para que seja compartilhada. Vamos compartilhar isso ao máximo, colocar nas redes sociais, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Muito obrigado, senhor, e uma boa tarde a todos. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Viva! Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para o grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais
na defesa do Brasil e da civilização cristã, o grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.